O que ninguém te conta começa exatamente aqui. A verdade silenciosa por trás das viagens de quem tem mais de 60 anos não está nas propagandas, não está nas placas dos aeroportos e muito menos nas conversas rápidas nos balcões das companhias aéreas. Está escondida, discretamente colocada no rodapé de documentos, resoluções, leis e regulamentos que poucos leem, e que ainda menos pessoas entendem completamente. E essa verdade, quando finalmente vem à tona, não só muda uma viagem, mas todo o modo como você encara a sua liberdade de ir e vir. Porque existe um detalhe importante. Viajar depois dos 60 não é uma limitação, é um direito poderoso. E esse direito, quando bem compreendido, coloca você à frente de qualquer dificuldade, atraso, cancelamento, mau atendimento ou descaso que o sistema muitas vezes tenta varrer para baixo do tapete. Tudo começa com uma pergunta simples, mas que quase ninguém faz. Por que será que tantos viajantes mais de 60 anos passam dificuldades que poderiam ser evitadas, se soubessem o que realmente têm nas mãos? E é aí que a viagem começa. Imagine a cena, o aeroporto lotado, filas extensas, barulhos que confundem, avisos que se perdem no alto-falante, e no meio disso, um viajante de 66 anos segurando seus documentos, tentando entender por que seu voo atrasou, porque não informaram nada, porque ninguém explicou se ele tem direito à alimentação, serviço prioritário, acomodação ou reembolso. A mesma história se repete em rodoviárias, terminais, estações de trem, cruzeiros e até excursões. Sempre a mesma pergunta silenciosa. Por que ninguém me avisou que eu tinha direito a isso? E, aos poucos, a resposta vai surgindo, incômoda, desconfortável e quase revoltante. Porque a informação existe, mas não é divulgada. Porque dá trabalho. Porque custa dinheiro. Porque, muitas vezes, é mais interessante que você não saiba. Mas aqui, neste roteiro, tudo isso começa a mudar. A primeira revelação que quase ninguém comenta é que pessoas com mais de 60 anos possuem direitos adicionais que muitas empresas fingem que não existem. E não se trata apenas de cortesia, gentileza ou boa vontade. É lei. É obrigação. É garantia. E é fundamental que você saiba, para nunca mais ser enganado, ignorado ou tratado como alguém que não entende muito dessas coisas. Você entende sim. E vai entender ainda mais a cada trecho desta narrativa. A verdade é que existe uma força silenciosa dentro do sistema de transporte, uma série de direitos que foram construídos para proteger exatamente aqueles que já carregam mais bagagem emocional, mais histórias, mais experiência, claro, mais necessidade de segurança e respeito. Mas essas garantias, por mais poderosas que sejam, só funcionam quando você conhece. Porque o silêncio das empresas sempre trabalha a favor delas, não a favor de quem viaja. É por isso que, se você ou alguém da sua família tem mais de 60 anos, prepare-se. Muita coisa vai mudar depois de descobrir o que realmente está por trás das normas, regulamentos e proteções que quase nunca são divulgados. E tudo começa com um conceito simples, mas revolucionário. Prioridade não é favor, é direito. Esse direito começa no momento em que você decide viajar. Antes mesmo de chegar no aeroporto, na rodoviária ou no terminal, já existem proteções garantidas. E a primeira delas é uma das mais subestimadas: o atendimento prioritário. Ele não está ali como um enfeite. Não existe apenas como símbolo de cortesia. Ele é uma obrigação legal. E qualquer lugar que o ignore está violando uma garantia essencial. Isso significa que, ao comprar a passagem, ao embarcar, ao despachar a bagagem, ao buscar informações, ao lidar com problemas no trajeto, ao sofrer atrasos, você tem prioridade. E prioridade real, não simbólica. Mas a maioria dos viajantes com mais de 60 anos não sabe como exigir, nem o que exatamente pode exigir. E é isso que permite que muitas empresas simplesmente ignorem sua presença. Mas a partir deste momento, você não vai mais depender da boa vontade de ninguém. E então chegamos a um dos pontos mais escondidos, aquele que mais assusta quando finalmente aparece. Muitas empresas contam com o fato de que pessoas acima de 60 anos não vão reclamar, não vão procurar informação, não vão pressionar por seus direitos.
E isso cria um círculo vicioso onde quem mais deveria ser protegido acaba sendo o mais prejudicado. Mas hoje o círculo se quebra. Uma das revelações mais fortes que muitas pessoas desconhecem é que existe um conjunto de proteções específicas para situações de risco ou vulnerabilidade. Isso inclui quedas, escadas inadequadas, falta de apoio, falta de assistência no embarque, falhas em conexões longas e até negligência na prestação de informações essenciais. Tudo isso é ilegal quando afeta um passageiro com mais de 60 anos. E ninguém fala sobre isso. Mas a parte mais surpreendente ainda está por vir. A próxima verdade escondida é que você pode, sim, ter direito a reembolso integral, remarcação gratuita, hospedagem ou alimentação, mesmo quando a empresa tenta fazer parecer que o problema não é responsabilidade dela. E esse é um dos segredos mais poderosos de toda essa história. Quando o passageiro conhece seus direitos, a empresa perde o poder de manipular a situação. Porque a lei protege você, não ela. E agora imagine a seguinte cena. Você está em uma sala de embarque, esperando, cansado, e o painel muda para atrasado. Silêncio. Nenhuma explicação. As horas passam. Mais silêncio. Mas o que ninguém te conta é que, dependendo do tempo de atraso, a empresa é obrigada a oferecer informações imediatas, alimentação, comunicação, acomodação ou até realocação, sem custos para você. E quando o passageiro tem mais de 60 anos, a negligência é ainda mais grave. E, mais uma vez, quase ninguém sabe disso. Agora, imagine o impacto dessa informação não apenas para você, mas para milhares de pessoas que viajam todos os dias sem saber que poderiam ser tratadas com muito mais respeito, dignidade e cuidado. Mas a narrativa não para por aqui. Existe algo ainda mais forte. Algo que literalmente pode mudar completamente a forma como você viaja daqui em diante. O direito ao acompanhante. Poucas pessoas com mais de 60 anos sabem que, em diferentes situações, especialmente em casos de dificuldades de locomoção, necessidades especiais, tratamentos médicos contínuos ou desafios cognitivos, o passageiro pode exigir assistência gratuita ou até mesmo acompanhante disponibilizado pela própria empresa, dependendo do tipo de transporte. E isso muda tudo. Muda o modo como você embarca. Muda sua segurança. Muda sua independência. Muda sua tranquilidade. Muda sua vida. E não para por aí. Outra verdade que muitas empresas não fazem questão de divulgar é que você pode ter direito a transporte gratuito ou com desconto em trajetos interestaduais, dependendo da renda declarada. É uma das garantias mais escondidas do Brasil. E uma das mais poderosas. Porque abre portas. Permite reencontros. Facilita visitas a filhos, netos, amigos, tratamentos, consultas, viagens de lazer. Mas como isso não é divulgado, milhões deixam esse benefício escapar por falta de informação. Agora você entende por que tudo isso foi escondido. Porque tudo isso dá poder. E informação, para muitos, é ameaça. E quando começamos a conectar cada ponto, tudo ganha mais sentido. Direitos sobre prioridade, direitos sobre transporte, direitos sobre assistência, direitos sobre atendimento, direitos sobre integridade física, direitos sobre indenização, direitos sobre reembolso, tudo sempre existiu. Mas nunca colocaram isso de forma clara para você. Nunca tornaram essa informação simples, direta, acessível. Nunca transformaram isso em algo que você pudesse usar com confiança. Mas isso acaba hoje. A partir deste momento, a sua forma de viajar muda. Porque agora você sabe. E quem sabe, não aceita menos do que merece. Imagine a sensação de chegar a um terminal, embarcar com tranquilidade, exigir atendimento rápido, receber assistência adequada, ter suas necessidades respeitadas, entender seus direitos diante de problemas, saber como agir, quando agir e o que exatamente solicitar. Imagine nunca mais se sentir perdido ou ignorado, nunca mais ficar preso em filas desnecessárias, nunca mais aceitar desculpas mal dadas, nunca mais deixar informações importantes passarem despercebidas. Imagine viajar com a mesma liberdade de quando era jovem, mas agora com mais sabedoria e proteção. Porque viajar depois dos 60 não é sobre limitação.
É sobre retomada. É sobre dignidade. É sobre confiança. É sobre independência. É sobre a vida, uma vida que continua em movimento. E agora chegamos ao ponto mais alto desta narrativa, o clímax que explica tudo. Saber seus direitos transforma sua viagem. Mas compartilhar seus direitos transforma vidas. Quantas pessoas com mais de 60 anos você conhece que já passaram perrengues desnecessários? Quantas aceitaram atrasos, maus tratos, descaso, ignorância, achando que era normal? Quantas deixaram de viajar por medo, insegurança ou falta de informação? Agora você tem o conhecimento que muda isso. Agora você se torna parte da solução. Agora você pode fazer diferença para muita gente, começando por você mesmo. E, para fechar esta jornada de forma completa, deixo aqui um convite. Conte nos comentários se você já passou por alguma situação injusta em viagens. Se já viveu algo que poderia ter sido evitado com informação. Ou se descobriu algo aqui que realmente abriu sua mente. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos, porque muita gente ainda está viajando no escuro, sem saber que poderia viver experiências muito mais dignas. E se este roteiro abriu sua visão, deixe seu like. Ele ajuda a levar esta mensagem para ainda mais pessoas que precisam dela. A verdade é simples. Eles escondem isso de você. Mas agora você sabe. E ninguém mais vai tirar isso de você.